Agora falando um pouquinho sobre essa natureza infinita do todo, pra gente tentar se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão. O todo tem que englobar tudo, né? Não pode ter nada fora do todo. O todo, ele tem que estar em todos os lugares, porque, de novo, não pode ter nada fora do todo. O todo tem que ser capaz de fazer qualquer coisa, porque se ele não fosse capaz de fazer qualquer coisa, se houvesse alguma coisa mais poderosa do que ele deixaria de ser o todo. E ele tem que ser imutável também. Porque se ele mudar, ele vai deixar de ser alguma coisa que ele era. E ele não pode deixar de ser nada, porque ele é eterno. Então, todas essas coisas nos fazem chegar ao consenso de que aquilo que é finito, aquilo que é passageiro, aquilo que é condicional e aquilo que é mutável não pode ser considerado real. Por quê? Se tudo que é real está dentro do todo, se o todo é eterno, se o todo é imutável, então tudo aquilo que muda, tudo aquilo que é passageiro, é finito, não é todo. Aí aqui fica uma questão, tá certo? Tudo está dentro do todo. Então, esse caderno que eu estou usando aqui com as anotações para poder passar para vocês também é todo. O computador também é todo. O microfone também é todo. O que o ser humano consegue criar de fato? Já pararam para pensar? A gente consegue criar, para criar, por exemplo, uma cadeira, como eu trouxe no vídeo passado, a gente tem que ter madeira, que foi criada por outra pessoa, tem que ter a ferramenta que foi criada por outra pessoa. Então, a gente não consegue criar uma cadeira. O que o ser humano consegue criar de fato? Que é dele. Que só depende dele para existir. Uma ideia. Mas essa ideia está dentro da nossa cabeça. Ela tem uma origem. Ela pode ser desenvolvida. Mas ela também vai ter um fim. Então, aqui nasce o conceito do mentalismo. Tudo está dentro do todo. Mas as coisas finitas, as coisas passageiras, as coisas condicionais, elas não podem ser reais. Elas têm que ser criações mentais do todo. Porque se não fosse, então invalida a nossa filosofia hermética. Óbvio, você pode argumentar. Então, ok, as coisas finitas existem e elas são reais, para mim. E eu não acredito que exista algo além e justificar o seu ateísmo, digamos assim, baseado nisso. Sim, filosoficamente é plausível. Mas aqui nós estamos falando do contexto hermético. E no contexto hermético, a ideia é de que se há algo eterno, se há um todo, né, e eu vou trazer um outro argumento aqui mais pra frente, que inclusive é de um pastor. É um argumento muito bom, do Rodrigo Silva, o arqueólogo. Fantástico também o canal dele também. Apesar de não ser cristão, como eu falei já em alguns vídeos passados, convido vocês a conhecerem porque o canal dele é muito bom. Eu não preciso... A nossa sensação de sermos criatura não precisa de uma prova cabal, digamos assim, pra gente ver que tem alguma coisa que não fecha. E essa coisa que não fecha, essa sensação de falta, é justamente provocada por essa ideia de que nós somos finitos, mutáveis, condicionais e, portanto, irreais, portanto, criações mentais do todo. Então, a matéria seria uma forma de energia em níveis densos da vibração do todo. Então, essa ideia do hermetismo vai casar já com aquela lei da vibração também. E aí, voltando mais um pouquinho sobre aquilo que é matéria, se a gente considerar a vida, ela é matéria? Não, a vida não é matéria. Porque olha só, a gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz e aí a gente morre. Todo corpo que tem vida, quando morre, se decompõe muito rápido. Por quê? Quando a vida abandona a matéria
ela simplesmente acaba, né? Até coloquei a imagem da caveira. É muito rápido todo o processo de decomposição de um corpo. E aqui pode ser qualquer ser vivo. Mas a vida, ela é imperativa sobre a matéria. Enquanto a vida está ali naquela matéria, ela não se decompõe, né? O nosso corpo, enquanto a gente é vivo, ele se mantém unido, coeso, enfim. Quando a vida vai embora, é rapidinho esqueleto. Então, a gente vê que a vida se impõe sim sobre a matéria. Portanto, a matéria não é capaz de gerar a vida e de gerar a mente. Sendo esses dois conceitos algo estando aí um degrau muito acima nessa escada, né? Então, o todo ele vai além de ser apenas uma energia ou uma mecânica cega. E aqui entra a ideia que eu falei do pastor para vocês. É a presunção da existência do relojoeiro ao ver o relógio. Eu não preciso ver o relojoeiro para saber que ele existe. Porque eu vejo pela criação dele, né? Então, basicamente, esse é o argumento que muitos religiosos de várias religiões vão usar para definir o seu Deus, a maneira que eles interpretam Deus, né? Aqui, a única coisa diferente, essa premissa vale também pra gente, mas a única diferença é que aqui a gente joga um pouco acima, né? É algo que vai englobar tudo, toda a existência, todas as coisas criadas. Então, o todo, ele só pode ser um espírito infinitamente vivente e uma mente que une todas as formas de vida. Vocês vão lembrar, quem assistiu, obviamente, se não me engano foi no terceiro episódio, eu usei uma imagem de uma lâmpada, né, de um fio, na verdade, um fio de luz com várias lâmpadas unidas ali. Então, o corpo, ele seria a lâmpada, né? A alma seria a energia elétrica que passa em cada lâmpada. E o espírito seria a corrente elétrica que conecta todas as lâmpadas. Então percebam que a nossa casca, que seria a lâmpada, a nossa alma, a nossa personalidade, que seria a energia dentro da lâmpada, ela está ainda abaixo de uma corrente elétrica que está acima de todos nós e que une todos nós, né? E essa corrente elétrica, então, seria o todo. E obviamente, né, a gente não deve se propor a querer acessar todas as verdades do todo, porque nós somos uma mente limitada. E como uma mente limitada que somos, é totalmente incapaz para que a gente consiga compreender a natureza interior do todo, né, da maneira como ele é, na sua totalidade, digamos assim. Somente uma mente ilimitada conseguiria pensar sobre si mesmo. E essa mente limitada é o todo. Só existe uma. Que, né, inclusive, não poderia existir duas, porque aí o todo deixaria de ser o todo. Então, novamente, a gente volta àquele ponto que é impossível reduzir o todo a qualidades humanas, como personalidade, como emoções, como sentimentos, como algumas religiões trazem, né? Algumas trazem um Deus vingativo, outras trazem um Deus totalmente justo, enfim. Lembrem-se, um ou dois episódios para trás, a gente falou que nada é infinitamente bom em si mesmo, ou genuinamente bom em si mesmo, ou genuinamente mal em si mesmo, né? As coisas, elas possuem aí todo um espectro de polaridade, né? Basicamente, aquela ideia de que você está fazendo, ao fazer o bem para uma pessoa, você deixa de fazer o bem para outras. Então, para aquelas outras pessoas que você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Uma ideia bem jogada assim às últimas consequências, obviamente, mas acho que cabe para entender aí o conceito, né? Voltando novamente, né, sobre a natureza infinita do todo e sobre esse espírito que uniria todas as coisas, então a gente volta àquele conceito de que aquilo que é finito não pode ser o todo, né? Que aquilo que é finito está dentro da mente do todo, que o universo material que a gente vê, ele está dentro da mente do todo.
Então a matéria ela é uma forma de energia com baixa vibração, só que o todo não se limita a ser apenas essa energia. O todo é o todo, ele vai ter outras energias, ele vai ter outras vibrações, vai ter outras coisas que a gente não consegue nem imaginar no momento atual. A mente vivente, infinita, o espírito, e aí o espírito, esse espírito que eu falei, a corrente elétrica que liga todas as lâmpadas, seria a essência final, a essência, a realidade substancial, digamos assim, do todo. Obviamente, eu não seria muito prepotente da minha parte querer dizer que esse é o único conhecimento sobre o todo. Como eu falei, somos todos mentes finitas. A gente consegue presumir, a gente consegue ter ideias, a gente consegue conceber coisas finitas sobre esse conceito do todo. Não cabe a mim aqui querer encerrar para vocês todo o conhecimento da filosofia hermética, porque obviamente não é nem esse o propósito. O propósito é a gente comentar o que cada um achou do capítulo, do quarto capítulo, que é no caso o episódio de hoje. Tá certo?